Mas aqui no vídeo eu quero falar com vocês sobre o Wellington Nem, onde um inscrito aqui do canal, que é o Douglas Léo Almeida, então valeu demais aí, Douglas, pela sua pergunta. Ele que perguntou, né, de onde estava jogando o Wellington Nem, se ele poderia ser uma boa opção aí para reposição. E realmente, o Wellington Nem, que eu não tinha ouvido falar muito nele desde quando saiu aqui do Cruzeiro, acabou o contrato dele, o Cruzeiro não renovou, e assim, ele tinha acertado a sua ida para o Arouca lá de Portugal. E eu até fiquei surpreso, né, por ver o jogador que realmente voltando ao futebol europeu e um time interessante, né, o Arouca, bem conhecido ele aqui no futebol brasileiro, e por lá realmente não conseguiu ter uma boa sequência. Ele já está lá um pouco mais do que 7, 8 meses, ou seja, já pegou a reta final da temporada anterior até o início dessa, mas fez apenas um jogo, tá? Não sei ao certo se é questão física ou, por exemplo, uma opção mesmo do treinador de não utilizar o Wellington Nem, mas ele jogou apenas um jogo e jogou a reta final dessa partida, jogou apenas 2 minutos, então para você ter uma ideia, né, do tanto que ele não tem sido aproveitado no time do Arouca. Então tem toda essa questão aí também, que sem dúvidas pesa bastante, um jogador que ano passado no Cruzeiro voltou a ter uma sequência e um ritmo de jogo bem interessante que ele não tinha há muitos anos. Ano passado mesmo, apenas na Série B, pelo Cruzeiro, fez 23 partidas e 3 assistências. Nos anos anteriores ele tinha feito, no início do ano pelo Fortaleza, 2 jogos apenas. Em 2019 pelo Fluminense, 20 partidas e 1 gol marcado. É um jogador muito bom tecnicamente, mas realmente, se deixar ele ali sem jogar 2, 3, 4 meses que seja sem entrar em campo, afeta qualquer um, né? E até é de se esperar que caia o nível de rendimento do atleta. Então eu acho que poderia ser uma boa opção ali para, quem sabe, se ele já tivesse livre, né, desse seu vínculo para o meio da temporada. Teria que ver a questão financeira, porque ele não é um jogador que tem um salário baixo, tanto que foi uma das questões que pesou bastante para ele não ter essa renovação de contrato aqui com o Cruzeiro, mas quem sabe ali ambas as partes não possam chegar a um acordo, porque lembrando, ele só tem apenas 30 anos de idade, então caberia dentro ali desse teto ali que o Ronaldo coloca de no máximo 31, 32 anos de idade, e eu concordo que tem que ser assim mesmo, tá? O Wellington Nem aí, 30 anos de idade, jogador que surgiu na base do Fluminense, jogou muito tempo lá no Shakhtar, foi mais de 7 temporadas consecutivas, e também já passou aqui no futebol brasileiro pelo São Paulo em 2017, pelo Fluminense em 2019 e ano passado por 2 times, né, brasileiros, o Fortaleza e também o Cruzeiro. Eu quero saber a sua opinião aqui embaixo nos comentários. O que você acha do Wellington Nem? Se você acha que ele poderia ser uma boa, se acha que não, enfim, deixa aqui embaixo. O último assunto desse vídeo que eu quero comentar aqui com vocês é sobre o Roberto Carlos, ex-lateral esquerdo do Real Madrid, da seleção brasileira e muito próximo do Ronaldo, onde ele deu uma entrevista ao Jair Carvalho e comentou um pouco com o colunista do estado de Minas sobre reforços aqui no Cruzeiro. E ele destacou que pelo menos mais 2 jogadores vão chegar no Cruzeiro quando reabrir a janela no próximo dia 18 de julho, tá? Ele que é amigo pessoal do Ronaldo Fenômeno e que inclusive disse que está passando informações para o gestor do Cruzeiro. Sem dúvidas o Roberto Carlos é um cara que é muito bem conectado, né? Então ele falando isso passa muita credibilidade. Onde ele ainda completou dizendo o seguinte, quando foi perguntado pelo Jair Carvalho sobre essa possibilidade de chegar novos reforços, abre aspas, pelo menos 2. No Brasil tem muito bons jogadores e não precisa buscar fora não. Todo mundo está de olho, só passando informações para ele, fecha aspas. Ou seja, ele já deixou claro que o Cruzeiro está, ativo no mercado e já era de se esperar mesmo antes de abrir a janela, tá? Até o Paulo André já está em Belo Horizonte há quase 2 semanas nesse trabalho de análise de jogadores, porque o Cruzeiro sem dúvidas deve ter várias opções, né? Deve ter um plano A, B e C. Por exemplo, uma posição de lateral direito. Se o plano A não der certo, vai para o B, para o C, para o D, enfim, ter várias opções para não ficar refém, né, de 1 ou 2 jogadores e acabar tendo que ou negociar bastante com os atletas, correr o risco de acabar perdendo esse prazo da janela ou ter que pagar, né, em definitivo por um jogador. O diretor de estratégia, que é no caso do Paulo André, que, igual eu falei para vocês, já está aqui em Belo Horizonte e também tem um papel importantíssimo dele e do Pedro Martins, que é os 2 principais responsáveis por essa ala de contratações e análise de jogadores que vão chegar aqui no Cruzeiro. Eu até já trouxe aqui um vídeo para vocês que o Cruzeiro deve buscar pelo menos mais 4 reforços no mercado. Eu vejo que no mínimo que o Cruzeiro vai trazer mesmo, no mínimo 3 jogadores.
eu vejo a necessidade hoje de um meia ofensivo, um ponta e no mínimo mais um zagueiro, tá? Mas o Globo Esporte ainda afirma que deve buscar mais um lateral direito e eu não ficaria surpreso então de ser assim 4 reforços, um ponta, um meia, um lateral direito e um zagueiro. Então acho que pode ser isso que vai acontecer, lembrando que o Ronaldo já tinha prometido que quando o Cruzeiro chegasse a 50 mil sócios teria um reforço de peso para a Série B, então essa expectativa aí que foi criada foi muito por conta do Pedro Lourenço já ter falado isso também, do Ronaldo. Então vamos ver se vai ter realmente essa promessa será cumprida, que agora o Cruzeiro já está chegando aos 62 mil sócios torcedores. E o último assunto desse vídeo meio que me pegou de surpresa também, tá? No caso envolvendo assim o Everton Ribeiro e também o Diego Ribas, né, também do Flamengo, onde o Henrique Musi, que traz informações do Atlético Mineiro, trouxe assim a notícia de que essa curiosidade, né, de que o Cruzeiro havia procurado entender a situação dos jogadores há 2 meses atrás, do Everton Ribeiro e também do Diego. No caso foi aquele mês que estava fechando a janela de transferências, que teve essa proposta, essa procura, né, de acordo aí com o Henrique, e assim, eu até fiquei na dúvida, né, por que procurou, sendo que todo mundo dentro do Cruzeiro, o Gabriel Lima, o CEO, o Paulo André, o Pedro Martins, o Ronaldo, fala que a questão financeira é bem apertada, todo torcedor acho que entende isso, né, que o Cruzeiro nesse ano não deve fazer muitas loucuras, mas será que eles podem estar aprontando uma aí pelas costas, né, pode anunciar um grande reforço? Eu não tenho muita expectativa sobre isso nessa temporada de 2022. Pro ano que vem, aí sim, eu vejo que pode sim chegar alguns jogadores, porque o Cruzeiro, espero eu, né, já esteja na Série A, com mais de 100 mil sócios torcedores, por exemplo, aí sim vai entrar a receita de transmissão de jogos, patrocinadores com o Ronaldo, vai ser um valor muito maior e não vai ter esse tanto de transfer ban que o Cruzeiro vai ter que pagar, né? Vai dar para planejar muito bem e quem sabe investir na contratação de um atleta. Se fosse para o próximo ano, eu entenderia no caso do Diego, porque o Diego está em fim de contrato, já deixou claro que não vai renovar, a torcida também pediu a saída dos dois, o Diego e do Everton Ribeiro, para já, o que não vai acontecer, vai terminar até o final do contrato o Diego e possivelmente ano que vem deve procurar um novo time. Já foi especulado em vários times, como por exemplo no Santos, onde ele já teve passagem, no São Paulo e também no Grêmio e agora no Cruzeiro, além do Orlando City lá dos Estados Unidos, que queria ele por muitos anos, né? Eu acho que o Diego poderia ser uma boa opção, o salário dele hoje é de 500 mil por mês, é claro que é muito fora da realidade financeira do Cruzeiro hoje, mas para daqui a um ano, por exemplo, se eu oferecer uns 400 mil, 380, não acho fora da realidade, tá? O Rafael Cabral do Cruzeiro ganha 350 mil por mês de acordo com o Nicola e tem dado muito conta do recado, né? Merece aí muito esse salário dele pelo Cruzeiro agora, já foi contratado pensando na Série A do ano que vem. O Diego, que tem 37 anos de idade, ou seja, foge um pouco desse padrão do Ronaldo de trazer jogadores até 31, 32 anos de idade. Nessa temporada, 15 jogos, 1 gol. Ano passado, 42 partidas, 1 gol, 4 assistências. Quem sabe não pode ser um camisa 10, mas eu vejo só possível isso para a próxima temporada em 2023. E o outro, o Everton Ribeiro, que acho que eu não tenho dúvidas que o Pedro Lourenço deve ter uma boa relação com ele, mas para tirar ele do Flamengo é bem inviável, ao menos na minha opinião, tá? É um jogador que o Flamengo já recusou em 2020, mais de 35 milhões de reais, proposta do mundo árabe pelo jogador. Não acho que 2 anos depois vai liberar de graça. Se teria uma compensação financeira, eu tenho certeza que ele tem mais um ano de contrato, seria no mínimo ali pelo menos uns 15, 16, 18 milhões de reais. Será que o Ronaldo pagaria isso para um jogador que também não é tão novo, né? Já vai estar com seus... ano que vem o Everton Ribeiro já teria, no caso, seus 34 anos de idade. Então tem essa questão também. O Everton que nesse ano está um pouco melhor do que na última temporada, 31 jogos, 5 gols e 1 assistência. Ano passado foi o pior ano dele em relação a gols, mas jogou com frequência, 50 partidas, 2 gols e 9 assistências. Foi muito importante no Flamengo de 2017 a 2020, teve excelentes médias de gols, de 10 gols, 14 assistências por temporada. O jogador ficou muito marcado também pelo bicampeonato do Cruzeiro entre os anos de 2013 e 2014. Mas eu quero saber a sua opinião aqui embaixo nos comentários. O que você está achando dessa história? Se você está meio perdido aí também, igual eu, dentro do Cruzeiro, falando internamente que não vai ter contratação de peso, que está reduzindo os custos, e eu entendo completamente a parte do Pedro Martins, do Gabriel Lima, mas agora esse interesse aí que procurou, né, para saber as condições, enfim, vamos ver como que vai dar esse caso envolvendo esse Camisa 10, uma grande novela aí, até o próximo dia 18, onde abre a janela de transferências. Dando sequência aqui no vídeo, quero falar com vocês sobre o Lucas Crispim, ele que foi especulado no Cruzeiro nesse último final de semana. Até queria ter trago um vídeo para vocês sobre o jogador no final de semana, mas acabou que pela correria, estou trazendo aqui na segunda-feira, ou na terça, né, no caso, onde o jogador foi afastado pelo Fortaleza por ter comemorado seu aniversário bem no dia da representação do time após uma derrota para o Avaí
por 3-2 fora de casa. Se vocês for lembrar, Fortaleza que mesmo com um time muito bom, o mesmo time praticamente melhorado ainda em relação à temporada anterior, que ficou em 4º lugar no Brasileirão, foi para a Libertadores, hoje está na zona de rebaixamento, último colocado, e assim, Fortaleza está até se distanciando em relação aos outros times fora do Z4 da competição, com um time muito bom e mesmo assim dentro do Z4, então já é de se esperar que a torcida está bem revoltada e por conta do Lucas ter comemorado seu aniversário, por conta dessa festa e tudo mais, não pegou muito bem dentro da diretoria e principalmente os torcedores, onde no último final de semana foi comunicado o afastamento do jogador, mas assim, depois disso várias pessoas me perguntaram se ele poderia ser uma boa opção para o Cruzeiro ou não. E realmente é um cara que eu indico para a Raposa desde o final da temporada de 2020, tá? Se vocês vão pegar alguns vídeos meus aqui de pacotão de reforços em 2020 para o Cruzeiro, eu já falava do Lucas Crispim, que estava se destacando no Guarani. Ele que tem 28 anos de idade, inclusive é bem próximo do Neymar, tá? Tem várias fotos do Lucas Crispim com o Neymar, porque eles jogaram juntos lá no Santos, e o jogador que hoje tem 28 anos de idade, ano passado fez a sua melhor temporada, fez 47 jogos, 5 gols, mas 11 assistências, número excelente pelo Fortaleza. Em 2020, quando ele destacou pelo Guarani, principalmente na Série B, foram 43 jogos no total, 4 gols, 5 assistências. Nesse ano ele tem jogado com frequência, mas não tem excelentes números, né? Tem 30 partidas, não marcou nenhum gol e 4 assistências. Mas assim, por ter, no caso, ele ter sido afastado e tudo mais, isso não foi crucial para ter o afastamento dele em definitivo, mas sim apenas temporário. Tanto que ele teve uma reunião com a diretoria, reconheceu o erro dele de ter feito essa festa no aniversário bem no dia da recepção do clube, onde ele tinha treinamento também, parece, tudo mais. Não pegou muito bem e ele teve essa reunião e por conta de ter uma boa relação com o grupo e também com o técnico argentino do time, então ele acabou que concordou que vai melhorar, né, que vai ficar aí no clube e não deve ter a sua saída decretada, pelo menos nesse primeiro momento. É claro que pode mudar algumas coisas, ainda mais se a pressão da torcida for grande em cima do jogador, porém não acho que isso deve acontecer, tá? Vale lembrar também que o Renato Kaiser, que eu já trouxe vídeo aqui para vocês nesse último final de semana, depois eu vou deixar aqui como sugestão para vocês, ele deve sair da equipe do Fortaleza, muito por conta de problemas com o técnico, com o grupo e com a diretoria. Jogador também que foi contratado a peso de ouro para esse ano, mas até aqui tem oscilado bastante, né, na temporada. Mas eu quero saber a sua opinião aqui embaixo nos comentários. Você acha que o Lucas Crispim poderia ser uma boa opção aí para jogar? Ele joga de meio ofensivo e também pelo lado esquerdo do campo. Eu quero saber a opinião aqui de algum jogador também com esse estilo de jogo parecido, né? Um cara um pouco mais vertical, tem uma boa posse de bola, sabe tocar bem, boa finalização e é jovem, né? Ele tem aí seus 28 anos de idade. Jogando pelo Fortaleza, contrato até o final da próxima temporada. O último assunto desse vídeo que eu quero comentar aqui com vocês é a respeito do Lucas Romero. Mais uma vez aqui falando sobre ele, que os torcedores do Cruzeiro pediram bastante nas redes sociais nesse último final de semana e até teve uma matéria lá do torcedores.com nessa terça-feira falando um pouco sobre o jogador e também quanto que seria, por exemplo, para tirar ele do Independente, que assim, o torcedores.com diz que seria algo próximo de 16 a 17 milhões e 300 mil reais para ele deixar o Independente. E apesar do desejo da torcida e de eu reconhecer também que seria um baita jogador, eu vejo que é bem inviável, tá? O Lucas Romero voltar para o Cruzeiro, pelo menos até o início de 2024. O contrato dele com o Independente é até dezembro de 2023 e se ambas as partes não renovar esse vínculo, ele já poderia chegar, né, para a temporada de 2024 no início do ano. Eu prefiro muito mais ele chegar de graça daqui 2 anos do que, por exemplo, ter que pagar, nem que seja ali um valor até abaixo desses aqui, né? 17 milhões, mas como está em último ano de contrato, vamos supor 8 milhões de reais, eu já acho que não compensaria por um volante de 28 anos de idade. Eu tenho certeza que o Ronaldo também pensaria da mesma forma. Se fosse um setor que o Cruzeiro realmente estava precisando, aí o Cruzeiro com uma condição financeira um pouco melhor, tudo bem imaginar ele, por exemplo, para a próxima temporada, mas esse ano completamente descartado. Na Série B o Cruzeiro não vai contratar, tá? Jogador pagando aí 5, 10, 15 milhões de reais não deve ter esse tipo de contratação, ainda mais para um atleta um pouco mais velho e para uma posição que não iria agregar tanto assim ao Cruzeiro, pelo menos nesse ano. Já estamos bem servidos ali com o William Oliveira, com o Neto Moura, tem também outras opções no banco de reservas, porém aí ano que vem, quem sabe daqui uns 2 anos, 3 anos, no Libertadores, aí sim, eu acho que poderia sim ter uma contratação desse nível, mas por agora o Cruzeiro tem muito mais focado em enxugar as contas mesmo, né, até porque mesmo tendo uma boa receita com principalmente sócios torcedores, tem várias dívidas, como por exemplo do Rodriguinho, que vai chegar aí de quase 30 milhões de reais, e nos próximos anos também o Ronaldo vai ter que pagar
quase 100 milhões de reais só de transfer ban, então é um dinheiro que poderia estar indo para contratações, mas tem que pagar as dívidas primeiro, ainda mais agora nesse modelo da SAF. Mas eu quero saber a sua opinião aqui embaixo do Lucas Romero, ele que tem sido mais titular do que nunca lá na equipe do Independente. Ano passado mesmo disputou mais do que 45 jogos, marcou um gol e 4 assistências. Nesse ano até aqui na temporada tem sido o titular da equipe no Campeonato Argentino e também na disputa da Copa local. Eu quero saber a sua opinião aqui. Você acha que seria melhor pagar para ele pro ano que vem? Ou, igual eu concordo aqui, eu acho que seria o melhor esperar acabar esse vínculo dele que vai até dezembro de 2023, ou seja, até o ano que vem, e aí sim poder, né, contratar o jogador livre no mercado. Enfim, deixa aqui embaixo a sua opinião nos comentários. Bom, esse foi o vídeo, espero que tenham gostado. Não esqueça de deixar seu like, também se inscrever no canal para continuar recebendo mais conteúdos como esse. E aqui na tela final agora eu vou deixar outras 2 sugestões de vídeo para vocês. Uma no vídeo de hoje aqui de manhã, né, onde eu falo sobre sugestão de reforços para o Cruzeiro. Vou deixar aqui aparecendo na tela agora alguns nomes que já foram especulados aqui na Raposa, e nesse outro aqui também que eu postei ontem de noite para vocês, onde eu também falo assim sobre notícias do Cruzeiro, últimas informações, atualizações sobre o projeto de construção do estádio da Raposa e também essa procura, né, por um camisa 10. Muito obrigado a todos por terem assistido até aqui e até mais, valeu!